Eu queria deixar meu testemunho sobre a chegada da irmã Nata em casa. Meu nome é Juliana de Araújo, sou de Salvaterra, Pará, filha de Célia Lemos, e vou contar um pouco pra vocês de como eu era antes de aceitar Jesus. Bom, começou quando eu era muito pequena ainda. Via as coisas. Em casa não tinha paz, sossego. E olha que a casa é o nosso lar. É onde a gente tem que chegar cansado, seja de onde for, para deitar e ter paz. Mas não era assim. Eu via coisas, escutava. E aconteceu muito mais, principalmente depois que o meu tio morreu. Só que acredito eu que não era ele, e sim espíritos malignos que perturbavam todos nós aqui em casa. Não só eu, como minha mãe e meu outro irmãozinho que é filho dele. Mas Deus tem um propósito para tudo. Para tudo tem sua hora e a minha hora chegou. De parar todas essas perturbações, de acabar com toda a tristeza que eu sentia no meu coração dentro do meu quarto, de tirar os objetos que me faziam mal e eu não sabia que era um urso que eu tinha dentro de casa. Um urso cor-de-rosa, simples e que quem olhasse não via maldade nenhuma, só pelo fato dele ser um urso fofinho rosa. Mas tinha alguma coisa dentro dele o qual fazia eu me sentir mal, mas eu não sabia. Fazia eu sentir tristeza no coração, fazia eu chorar todas as noites e não conseguia dormir. Eu ficava acordada até 1, 2, 3 horas da madrugada, se fosse necessário. Teve uma vez que eu levei até 5 horas da manhã, sem dormir. Eu escutei o galo cantar na minha janela. E então, o Nonato Alves, missionário, chegou em casa. E ele foi começando a tirar aos poucos aquelas coisas de mim, começando por esse urso. Ele falou para mim queimar os olhos do urso, que era de vidro, porque o que me chamou a atenção foi eles. E a maldade que tava no urso, era diretamente nos olhos dele, porque eu nem de rosa eu gostava. Então por que eu tava fazendo com o urso todo rosa na minha cama? Depois que eu queimei os olhos do urso, eu não senti mais vontade de ter aquele urso por perto. É como se tivesse apagado o que mais me chamava atenção. E aí eu decidi queimar todo ele de vez. Depois apareceu umas feridas debaixo do meu pé, que sarava e voltava, sarava e voltava. Aí até que ele chegou, o missionário, e orou por mim. Perguntou se eu ia ter fé de que aquelas feridas iam sarar. E sim, eu ia ter fé. Até que ela sarou. Primeiro sarou de um lado, depois sarou de outro. Depois apareceu ferida na minha cabeça. Depois ele orou de novo. E aconteceu a mesma coisa. Sarou tudo. Aí depois ele perguntou pra mim se eu não queria aceitar Jesus, voltar pra casa do Senhor. Quando eu era pequena eu era da igreja, sim. Mas eu nunca tinha aceitado Jesus. Só que eu percebi que eu ia pra igreja não era por mim. Não era por Deus. E sim pela minha família. Porque eles gostavam de ver todo mundo da casa na igreja. Até porque todos eles são evangélicos e só eu que não. Eu ficava me perguntando: o que eu tô fazendo aqui se eu não tava gostando de estar lá? Só que aí eu vi que era por eles. E hoje não. Hoje eu posso meter meu pé na igreja e dizer que eu tô aqui é por Jesus. Pelas coisas boas que ele vai me proporcionar daqui pra frente. Que ele já tá me proporcionando. E por tudo de bom que tá acontecendo hoje na minha vida. É claro que algumas coisas ele vai tirar da minha vida. Por mais que seja, que eu goste muito. Mas é porque não foi ele que me deu. Mas eu tenho certeza e grande fé em Deus de que ele vai botar uma coisa melhor. Eu sou muito agradecida ao missionário que entrou na nossa vida, porque
Ele entrou para mudar, para fazer a diferença. Ele entrou para nos colocar no caminho certo. Nos apresentou novas pessoas. Pessoas que são boas realmente de coração, que querem realmente o nosso bem. Porque hoje em dia, a coisa mais difícil é encontrar uma pessoa que queira realmente o nosso bem. É encontrar uma pessoa que nos apoie em tudo. Que nos leve para o caminho bom, onde a gente vai receber coisas boas. Hoje é fácil, é muito fácil encontrar uma pessoa que te leve para prostituição, que te leve para beber cachaça, que te leve para homens poderem usufruir apenas do seu corpo, porque isso não é amor. É apenas uma vontade de momento. Mas eu creio que eu consegui deixar tudo isso. Eu tava andando no caminho mal. Eu gostava de chegar tarde em casa. Às vezes a mãe reclamava. Só que eu ficava... não aconteceu nada comigo. Mas só ela sabe o que ela tava passando e o que ela tava sentindo. Eu tenho certeza que ela tava pensando que poderia sim ter acontecido alguma coisa de ruim comigo. As amizades que eu tinha era tudo amizade que, se eu não fizer o que elas estão fazendo, não sou amiga delas, eu não sou uma pessoa corajosa. Por isso eu passei a fazer muitas coisas que eu sabia que estava errado, mas eu fazia porque elas me influenciavam. Então, eu pensava que eu não era uma pessoa que era muito fácil de ser controladamente. Pensava assim, o que ela falar eu não vou fazer. Só que, parando para analisar hoje, sim, eu era uma pessoa assim, que era fácil de ser influenciada pelos outros. Hoje em dia, não. Hoje em dia, Deus tá tirando tudo isso de dentro de mim. Ele tá me dando uma libertação, já me deu, na verdade, e fazendo tudo de bom na minha vida. Mas isso só aconteceu porque o missionário Nanato entrou nas nossas vidas. Eu agradeço muito a Deus pela minha mãe ter conhecido ele. Por mais que tenha sido pelas redes sociais. Rede social, outra coisa que não leva a gente muito a lugar nenhum. Rede social é um perigo na mão de quem não sabe usar. Eu fico me perguntando, foi Deus mesmo